queridos irmãos, tudo bom, pessoal? Deusmar Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, 4º ano de Teologia. Sou formado, a gente tem que apresentar um pouquinho do nosso currículo, não é mesmo? Sou formado em Filosofia, bacharel, licenciado, mestre em Filosofia. Estou me formando em Teologia este ano, com a graça de Deus. Estudo há um bom tempo a Teologia do Corpo, as catequeses. E vim partilhar com vocês, pessoal, sobre uma visão personalista da masculinidade. Esse tema é importante porque João Paulo II, this man here, as you can see, ele seguia uma corrente de filosofia, vamos dizer assim, que se chamava personalismo. E o personalismo, é claro que não reduz todo o pensamento de João Paulo II, mas fala muito sobre o que ele pensava, ok? Esse cara, esse personalismo, ele coloca a pessoa como o centro da reflexão. Não um indivíduo isolado, indivíduo não diviso, ou seja, a menor partícula da sociedade, uma pessoa que está isolada das relações sociais, não somente uma visão comunitária do homem, como a gente conhece em tantas filosofias, ideologias, etc., mas a pessoa, o ser humano em relação com os outros. E dar uma visão personalista sobre a masculinidade é um tema meio polêmico, né? Principalmente porque, no contexto onde nós vivemos hoje, de uma certa batalha linguística sobre as realidades sexuais, sobre as teorias de gênero, né, e etc., é sempre um pouco difícil falar sobre isso. Mas eu queria que você me acompanhasse nesse caminho metodológico que nós vamos seguir para essa pequena formação, para o nosso pequeno encontro, tá bom? O nosso ponto de partida, primeira coisa, não vai ser o estereótipo. Inclusive, muitas mulheres, homens que fazem parte do movimento feminista, na verdade, eles têm uma determinada visão estereotipada contra a qual eles devem combater. Esse estereótipo, para nós que somos católicos, cristãos, ele também não fala a verdade plena sobre o homem. Qual é o estereótipo, vamos dizer assim? Primeiro, o estereótipo daquele machão, né? Que até em alguns ciclos universitários falam o macho alfa, né? Esse não é o estereótipo que nós vamos abordar aqui. Nós não vamos partir desse pressuposto. Ou até mesmo aquele estereótipo do pegador, né? A gente também, muitas culturas, principalmente aqui no Ceará, eu sou cearense, né? A gente tem muito essa cultura do homem pegador, né? Sair pra festa, pegar um monte de menina e tal. Ou até aquele cara que é da bagaceira, né? Perdão a palavra, aquele cara que é zoeira, que é da putaria, perdão a palavra, né? Esses são os estereótipos do que significa masculinidade. Um estereótipo reforçado socialmente durante muito tempo da nossa história, inclusive talvez na nossa própria família. Quantas pessoas, por exemplo, quantos jovens são levados para um bordel, para um cabaré, para perder sua virgindade com prostitutas, como uma maneira de reforçar essa imagem estereotipada de masculinidade. Então, o meu ponto de partida ele não vai ser esse. Porque esse ponto de partida, na minha visão, na visão de João Paulo II, dos meus estudos de João Paulo II, não corresponde à verdade integral do homem. Ser homem não é seguir esses estereótipos. O fato de ter uma voz grossa, de ser um machão, de ter porte, de ser um provedor, não é bem por aí, sabe? É claro, se a gente quer sair do estereótipo, o estereótipo vem exatamente dessa casca, a gente tem que adentrar para poder ver qual é o arquétipo, vamos dizer assim, para usar uma linguagem de Jung. O arquétipo, ou seja, a imagem mais antiga. Claro que Jung não fala nesse sentido que eu estou falando aqui, but a gente pode fazer uma leitura arquetípica a partir do próprio Deus. Vocês compreendem? A nossa visão de homem, então ela não deve partir, vamos dizer assim, do próprio homem. Ela deve remontar a uma realidade mais originária, a realidade com a qual Deus criou a humanidade, com a qual Jesus nos remiu e com a vocação eterna que temos no nosso coração já hoje. Não é só uma vocação após a morte, já temos essa vocação à vida eterna hoje. Então, essa, vamos dizer assim, é o nosso ponto de partida. O ser humano, o homem, no caso, na sua masculinidade, a partir do ponto de vista cristão, a partir do ponto de vista da criação, da redenção e da vocação eterna, da escatologia, vamos dizer assim, né? A palavra difícil, eu estava querendo usar ela, mas a escatologia que faz referência à ressurreição,
a nossa vida eterna com Deus, certo? Esse é o nosso ponto de partida. E a grande sacada de João Paulo II foi compreender, por exemplo, que o corpo humano, ele não somente é biológico, óbvio, ele é biológico. Ele é composto de carbono, de água, né? Uma mistura meio complexa de cálcios e várias coisas que nós precisamos, inclusive nos alimentar bem. Existe toda essa dinâmica biológica, existe toda uma dinâmica psicológica, but a gente pode dizer que mais do que biológico, o corpo humano ele é teológico. Talvez essa reflexão seja o que faça a teologia do corpo algo tão interessante, de compreender que o corpo humano ele é teológico. Por quê? O corpo humano ele fala sobre Deus. Então, como é que eu posso dizer isso? O corpo humano ele fala sobre Deus, não que Deus tenha um corpo, mas como o corpo ele é capaz de exprimir amor, de dar e de receber amor. Então o corpo humano, e Deus é amor, né? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14. E se o homem é criado à imagem e semelhança desse amor, somente amando que o homem consegue se expressar como pessoa. Ao mesmo tempo em que está escrito no seu próprio corpo essa lógica de amor. Nós então podemos ler no corpo, entre aspas, ler, né? E no contexto onde se fala tanto de linguagem corporal, nós conseguimos ler no corpo sinais de um amor. Um amor que nos precede, que atua em nós e que nos chama a amar mais. Então, esse é o nosso ponto de partida do corpo, não somente como um categórico biológico, mas muito mais como uma categoria teológica. É uma frase bem conhecida de João Paulo II, pelo fato do verbo ter se feito carne, o verbo eterno, Jesus Cristo, eternamente existindo junto com o Pai, se fez carne, assumiu a nossa natureza humana, e pelo fato do verbo ter se feito carne, o corpo entra pela porta de entrada da teologia, meus irmãos. Então, contudo, a gente precisa ler o corpo na verdade. Essa é uma expressão, ler na verdade, ou ler o homem na verdade, ler o corpo na verdade, é uma expressão que aparece várias vezes na teologia do corpo, nas catequeses, certo? E interessante porque durante a história da humanidade, nós podemos ver que o corpo, eles muitas vezes foi interpretado como um adereço, ou seja, algo que não é essencial. O corpo humano, que ele é informe. Interessante, esse dualismo, a diferença entre corpo e alma, ele reaparece na nossa sociedade contemporânea sob uma determinada forma de teoria de gênero, porque não importa o corpo em que eu nasço, importa o que eu sou. Existe uma diferença entre aquilo que eu sou e o meu corpo. Então, é um determinado tipo de dualismo não superado que reaparece na história da humanidade. Quem fala muito sobre isso, você pode pesquisar na internet, o professor Jaroslav Merek. Ele tem um texto magnífico, Sexualidade e Dualismo. É fácil de encontrar na internet, ele fala um pouco sobre isso, interessante. Então, o corpo ele não é somente um adereço. Outra coisa, ele não é uma máquina, como Descartes queria, o fundador, vamos dizer assim, do dualismo, né, contemporâneo, moderno, que ele falava, penso logo existo. Então existe uma diferença entre o res cogitans, ou seja, a coisa pensante, e o res extensa, aquilo que existe no espaço, a coisa extensa, a coisa material. Não, o corpo não é uma máquina, uma res cogitans, que é guiado como um cavaleiro guia o seu cavalo. A mente não guia o corpo nesse sentido. O corpo está intimamente ligado à sua própria espiritualidade. E outra coisa muito importante, o corpo não é um vilão. O corpo, os instintos, o desejo, ele não é um grande vilão para nós. E James Herbert fala isso, que é um grande pregador de teologia do corpo, várias vezes nos seus livros. A fome que você tem foi o próprio Deus que colocou. A grande questão é onde você alimenta essa fome. É claro, se você anda ali nos fast foods, né? E eu não vou citar nomes para não ser processado, a comida é boa, mas não alimenta, não sacia. Vocês entendem? É como nossas mães, quando éramos crianças, que, por exemplo, não permitia que nós mascássemos chiclete antes do almoço. Por quê? Porque o chiclete ia dar uma sensação de saciedade, mas o nosso corpo não precisava daquele chiclete, precisava de um alimento sério, sólido, concreto, real,
que tivesse nutrientes, que talvez nem fosse tão gostoso assim, mas que saciaria, que nos manteria vivo e que nos alimentaria. Então, o nosso desejo também não é um grande vilão. Talvez durante toda a sua história, se você é homem, ou talvez se você é mulher, você viu falar de que os desejos eles são impuros, eles te levam ao pecado, etc. Não, calma. Deus colocou o desejo no teu coração para que você possa amar, para que possa te impelir a amar. Quando eu dou a palestra pessoalmente, eu sempre pergunto, né, para os jovens, principalmente eu gosto muito de conversar, de partilhar com os jovens, eu pergunto, meninos, homens, só os homens respondem. Mulher, é um negócio complicado ou não é? Aí todos os homens, sim, sim, né? Meninas, agora só as mulheres, os homens ficam calados, tá? Homem, é um negócio complicado sim ou não? As meninas, sim, né? E aí a terceira pergunta é, todos agora, por que vai atrás? Então, é porque tem desejo sexual. Porque o desejo é como se fosse esse ímpeto que te coloca em sentido a uma comunhão. Que te coloca, e aí é a grande questão, o desejo que Deus te colocou no coração não é para usar das pessoas, não é para amar uma parte delas, o seu corpo, ou determinadas partes do seu corpo, e não amar a pessoa, não, o contrário, você é amar a pessoa com tudo aquilo que ela é e tem. Inclusive, essa redenção, vamos dizer assim, do desejo, esse olhar renovado sobre o desejo é necessário até mesmo para nós entendermos que o desejo dentro do namoro, dentro do casamento, ele é uma mola fundamental para a relação dos dois. Para que eles muitas vezes reflete uma relação mais profunda entre ambos, entre marido e mulher, entre namorado. Claro, para o namorado, esse desejo ele deve apontar para um compromisso definitivo, uma comunhão de corpo que traduz uma comunhão de espírito, porque eles não são separados, como eu falei. E é interessante isso, porque às vezes o jovem diz, não, eu me sinto preparado para doar o meu corpo, mas a minha vida eu não me sinto preparado para comprometer. Existe aí uma contradição, vocês entendem, pessoal? Essa é a grande questão. O teu desejo, ele te impulsiona para amar ou para usar. O pecado não é tanto o desejo, o pecado é essa redução da pessoa. João Paulo II, lá no meio, para o final das catequeses, né? Lá para 70, 80, não lembro agora decorado, ele fala de uma redução intencional, ou seja, eu olho para uma pessoa e eu reduzo intencionalmente, na minha intencionalidade, eu reduzo aquela pessoa a mero objeto para o meu prazer. Eu esqueço que ela tem sonhos, de que ela tem vida, de que ela tem projetos. Eu esqueço que ela é muito mais do que aquilo que o seu corpo aparenta, mas eu reduzo intencionalmente aquela pessoa a um mero objeto do meu prazer. Vocês compreendem isso? Então, é necessário que nós caminhemos rumo a uma personalização do corpo. O corpo que traduz a minha personalidade. Na catequese 19, principalmente, vai falar, ele não usa essa expressão, uma expressão que a gente também vê, que é traduzida no artigo do Jaroslaw Melek, que é um polonês, que tem algumas coisas escritas em português muito bom, que ele fala o corpo como sacramento da pessoa, ou seja, o meu corpo ele é um sinal visível da minha individualidade, ou melhor dizendo, da minha subjetividade, do meu mistério pessoal. Então é um sacramento, ele é um sinal visível de uma graça invisível. Então esse caminho de personalização do corpo, ou seja, o corpo que ele deixa de ser um vilão, eu deixo de olhar para ele somente como uma máquina, eu deixo de olhar para ele como um adereço, ou seja, eu personalizo o meu corpo começa a ser expressão daquilo que eu sou. Vocês compreendem isso? Esse caminho de personalização me leva a afirmar de que eu sou o meu próprio corpo. Claro que existe uma dualidade, né? Uma dualidade interessante entre aquilo que eu sou no corpo e ao mesmo tempo em que eu sou mais do que o meu próprio corpo. É fácil, não é muita filosofia não, tá certo? Mas eu posso dizer que essa mão é parte de quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que essa mão é minha. É uma posse e uma identidade. Assim, se por exemplo, eu perco meu braço, Deus me livre, eu não perco os caracteres mais importantes da minha personalidade. Vocês entendem? Então existe ao mesmo tempo uma identidade e uma transcendência. Porque eu sou o meu corpo, mas ao mesmo tempo eu sou mais do que o meu corpo. Eu não posso ser reduzido à minha categoria de corpo. Espero que vocês tenham compreendido, né? Isso é importante,
Porque isso nos dá uma certa visão de que o corpo ele também se insere dentro da lógica criadora, a lógica do dom. E é interessante, pessoal, porque uma chave de leitura para toda a teologia do corpo, certo? É compreender essa lógica do dom. Essa lógica do dom é compreender que Deus criou as coisas com amor, por amor, para o amor e no amor, porque Ele próprio é amor. Ele criou as coisas da maneira como Ele mesmo age, que é amando. Vocês entendem? No interior da Trindade, se a gente imaginar, entrasse ali na pericorese trinitária, maior termo do cara, né? Se a gente entrasse no seio da Trindade, naquelas relações dentro do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, do que esse amor que é o próprio Espírito Santo, é isso que nós chamamos de pericorese, ou poderíamos dizer a Trindade imanente, não imanente no sentido que a gente compreende normalmente, mas imanente em si mesma. A gente vai notar que dentro dessa teologia trinitária, a lógica com que o Pai ama é um amor sempre kenótico, um amor de esvaziamento, um amor de doação. Então, como Deus ele vive nessa lógica de doação, esse doação-amor, Ele nos cria nessa mesma lógica. Então, é por isso que nós lemos o documento do Vaticano II, Gaudium et Spes 24, que o homem só se encontra a si mesmo fazendo de si mesmo um dom. É provável que quem tenha escrito essa parte seja João Paulo II, ainda que numa entrevista com André Frossard, ele levante a hipótese que não, mas eu tenho uma crençazinha de que se não foi ele, foi quase ele, entendeu? E esse termo reaparece no primeiro documento que João Paulo II leva, escreve Redemptor Hominis, ponto 10, fala que sem o amor o homem permanece um estranho a si mesmo. E o homem só se descobre no mistério do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós só realizamos aquilo para o qual nós fomos criados para ser. Ou seja, nós realizamos aquilo como fomos criados, a lógica da redenção, como fomos redimidos, porque a redenção é exatamente essa força para nos reinserirmos nessa lógica do dom. E a escatologia, ou seja, o sentido final, a ressurreição final, também é uma planificação desse dom de Deus. Toda a nossa vida ela está envolvida nessa lógica do dom. A nossa realização mais plena quanto humanidade se dá nessa lógica do dom, meus irmãos. Vejam, nesse sentido, se o corpo ele é tão intimamente ligado àquilo que eu sou, o corpo sou eu, ao mesmo tempo que eu transcendo o corpo, lembrando daquela dualidade, né? Não dualismo, mas uma dualidade, como havia comentado, o corpo também se insere nessa lógica do dom. Ao contrário do que muitas filosofias, muitas psicologias querem dizer, a sede fundamental do homem não é uma sede pulsional, ou seja, o desejo sexual não é direcionado a objetos, como Melanie Klein, por exemplo, diria, que a pulsão é direcionada para um objeto de desejo. Um objeto, a gente pode pensar toda uma carga reducionista do desejo à mera saciedade. É claro que existe o perigo de o desejo, do seu desejo, ele cair nessa lógica de somente estar na saciedade. Porém, é possível converter o desejo para amar a pessoa. E aí você consegue integrar o eros com o ethos, ou melhor, o eros e o ágape. Ou seja, esse desejo de amor pela pessoa, de doação, e aí você consegue ver a lógica da doação ao mesmo tempo em que você se sente saciado. O eros, que lhe sacia, mas o ágape, que lhe coloca nessa lógica de doação. Isso é muito bonito, por exemplo, dentro do próprio casamento. O casamento, ele nunca vai deixar de ter esse caractere de saciedade. Porém, o que determina o matrimônio não é somente o desejo egoísta, é a comunhão de pessoas. Vocês entendem? Então é uma integração. Talvez essa visão reducionista do homem, que é feito pela psicanálise, por muitos psicanalistas, né? Não vamos generalizar, nasce disso, de compreender de que a comunhão de pessoas não é uma mera técnica psicológica ou de sublimação, mas é constitutivo da própria pessoa humana. Essa lógica do dom
nos faz ver o mundo com outra visão. De que determina o mundo não são aquilo que os mestres das suspeitas falavam, como o desejo de ter, o desejo de poder, o desejo de prazer. Desejo de ter, Marx; desejo de poder, Nietzsche; e desejo de prazer, Freud. A gente encontra isso também nas catequeses de teologia do corpo. Ele se usa de uma categoria de Paul Ricoeur, que é um filósofo francês que estuda a hermenêutica, que estuda toda a questão da filosofia da linguagem, que chama esses três caras de mestres da suspeita. Engraçado, esses mestres da suspeita, eles erram na concepção de homem, claro, que tem muitas coisas interessantes dentro das suas teorias, e a gente estuda isso como filósofos e teólogos, né? Mas eles erram fundamentalmente na sua concepção de homem, porque eles consideram como importante algo que não é fundamental para o homem, que é exatamente a tríplice concupiscência, o ter, o poder e o prazer, que a gente encontra lá também nas cartas de João. O ter, o poder e o prazer, ainda que se manifestem no homem como uma tendência de reduzi-lo, ele não pode definir quem é o homem. Então nós não podemos fazer uma leitura do homem a partir desses componentes. Vocês entendem, meu irmão? Que é interessante porque, talvez, dentro da nossa formação, e você estivesse esperando assim, né, um monte de pode e não pode. E aqui a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma exposição sobre uma visão de homem que nos dá uma boa base para entender a própria masculinidade. Vocês entendem? Uma visão que não seja reducionista. A grande questão é possível nós fazermos a leitura do homem na verdade? Essa é a grande questão. Dentro do nosso contexto cultural, dentro do nosso contexto histórico, que nós vivemos, por exemplo, marcado pelo pecado, uma sociedade hipersexualizada, marcado por lutas de classes, entre aspas, marcado, por exemplo, pelo desejo de poder, nas relações de trabalho, nas relações familiares, nós vemos constantemente isso. Será que é possível nós, entre aspas, darmos um passo atrás, termos um olhar mais concreto, mais real sobre a própria humanidade? Ou seja, não é possível ler um homem na verdade? As catequeses de teologia do corpo nos ajudam nisso porque nós voltamos à revelação de Deus. Gaudium et Spes 22, se não me engano, ou Redemptorones 8, não estou lembrado agora decorado, fala que Cristo revela o homem ao próprio homem. Então nós precisamos voltar a Cristo para poder entender o que é o próprio homem. Vejam, meus irmãos, o nosso corpo, inserido nessa lógica do dom, ele fala sobre quem nós somos. E é por isso que eu vou tentar agora fazer uma leitura do corpo na verdade. Uma leitura do corpo masculino. Vocês entendem? Essa leitura do corpo na verdade, ela, é claro, a linguagem, ela nunca consegue se aproximar da totalidade da verdade, né? Então, o que eu vou tentar fazer aqui, eu vou tentar falar também, você não pode se apegar somente a essas palavras, né? Mas eu quero que vocês tentem pegar a intuição geral, né? Uma leitura do corpo do homem na verdade. As diferenças, e aí o primeiro ponto que a gente precisa ver é que, biblicamente, a diferença sexual que Deus criou, homem e mulher, Adão e Eva, como arquetípicos da humanidade. Claro, a gente não precisa entrar aqui na discussão, mas a criação de Deus aconteceu em 6 dias, né? E a teoria do Big Bang, não quero entrar sobre esse aspecto científico. Claro, se vocês quiserem, tiverem interesse nisso, vocês podem pesquisar um grande teólogo chamado Teilhard de Chardin, que, para além de muitas críticas, ele consegue fazer um desenvolvimento adequado, uma possibilidade de enquadrar teologicamente a teoria da evolução. Não é esse o meu ponto, certo? Mas eu quero fazer uma leitura antropológica, uma leitura sobre o homem desses textos bíblicos, ok? Então, olhando para Adão e Eva, essa diferença sexual não é somente algo acidental. Ela é algo fundamental, como João Paulo II fala, como que 2 encarnações diferentes, porém complementares. Essa diferença, inserida na lógica do dom, não coloca o homem e a mulher um contra o outro, mas coloca um ordenado ao outro, melhor dizendo, um para o outro. É uma masculinidade para a feminilidade e uma feminilidade para a masculinidade. É tão bonito, pessoal, porque se nós
voltamos ali à filosofia clássica de Aristóteles, que depois é assumido por Tomás de Aquino, que foi um grande influenciador deste cara aqui. Ele fala entre a diferença entre potência e ato. Potência é aquilo que pode ser atualizado, aquilo que pode acontecer no homem, mas pode não acontecer, certo? Então, o ato não é somente aquilo que está acontecendo, mas o ato não é somente aquilo que o homem está agindo, né? Mas aquilo que está acontecendo, né? De fato. Então, toda potência, ela pode se tornar atual, certo? Voltando a essa linguagem, eu fiz essa pequena explanação para vocês verem uma coisa. Olha, o homem contém em si, potencialidades que são suas, porém, que só podem ser atualizadas por uma mulher. Ontologicamente, no nível do ser, o homem pode ser pai. Isso é verdade. Todo homem, se a sua natureza estiver em dia, não tiver nenhum defeito fisiológico, etc., biológico, né, etc., ele pode ser pai. But only if he has some woman beside him. Somente se ele tiver uma mulher ao seu lado. O homem não pode ser pai assim, partenogênese, entendeu? Tipo, vou ser pai e criar a partir de si mesmo. Uma mulher não pode ser mãe a partir de si mesma. Ela tem essa potencialidade, ela pode ser mãe, porém, isso só é atualizado se tiver um homem. Então, essa complementariedade parece apontar, meus irmãos, para uma complementariedade a nível do ser, e não somente psicológico, não somente afetiva, não somente corporal. Claro, corporal nós também notamos uma complementariedade. Parece, né, João Mohana, um padre médico falecido, mas que tem excelentes livros, vale a pena você pesquisar. No livro Vida Sexual de Solteiros e Casados, ele fala, por exemplo, que parece que a anatomia do homem foi criada para a mulher e vice-versa. Parece que existe ali um encaixe perfeito. Vocês estão me entendendo, né? É verdade. Mas se nós lermos até mesmo essa anatomia corporal numa lógica do dom, é muito bonito ver que o corpo do homem, todos os seus órgãos sexuais são externos. E é claro, o pênis, o próprio saco escrotal, ele é externo. Isso parece revelar uma externalidade, um movimento extrínseco do homem. O próprio cume do ato sexual masculino para o homem é colocar para fora. Inserido dentro dessa lógica do dom, meus irmãos, o homem parece que toda a sua estrutura corporal, psicológica, ontológica do ser foi criado para a doação de si. Efésios capítulo 5. Maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Doando-se, entregando-se. Essa é a grande imagem de masculinidade. Uma capacidade de se doar, de se entregar, de se fazer da sua própria vida um dom, se necessário até a morte. Até a morte. Uma doação completa de vida. Já nas mulheres nós notamos exatamente o contrário, complementar. Os órgãos sexuais femininos são todos internos. Até mesmo, ainda que é interessante essa dialética, porque ainda que ela tenha mais componentes sexuais, uma mulher é visivelmente, a sua sensualidade ela é visível, né? Pelo formato do corpo, pelos seus seios, pelo seu cabelo, tudo nela exala beleza. Porém, é uma beleza que parece nascer de dentro. Por exemplo, os próprios seios feminino é um órgão, se não me engano o termo é endócrino, né? Para dentro, é interno, de produção. O ovário, o útero, ele é interno. Isso é o que caracteriza principalmente a biologia sexual feminina. Então, até mesmo no cume do ato sexual, é uma acolhida por parte da mulher. Uma acolhida que pode frutificar, que tende, vamos dizer assim, a frutificar. Então, a mulher, ela acolhe para gerar vida, é um santuário de vida, vamos dizer assim. Psicologicamente, nós também notamos isso quantas vezes a gente lê grande parte da literatura mundial, essa imagem arquetípica e a capacidade da mulher de acolher, de ser presença, a nossa própria imagem materna, um grande sentimento que nós temos pela nossa mãe como aquela pessoa que esteve sempre próxima, mesmo não fisicamente. Ela, a grande capacidade parece que acolher o nosso coração.
E biologicamente isso é lindo, meus irmãos, porque de fato ela tem um coração que pulsa dentro do corpo dela quando ela está grávida. E parece que toda a estrutura biológica da mulher está criada nesse sentido. Não sei se vocês sabem, mas a mulher naturalmente tem uma carne um pouco mais fofa do que o homem, porque ela tem um tecido adiposo, ou seja, uma camadinha de gordura por baixo da pele como reserva extra de gordura para quando ela engravidar, para poder servir de mantimento para quando ela engravidar. Que lindo! O corpo da mulher, inserido nessa lógica do dom, parece resplandecer essa imagem arquetípica. Claro, como eu falei, não vamos usar dessa linguagem de uma maneira redutiva, mas eu estou querendo aqui, através da linguagem, até fazendo uma leitura até poética, apontar vocês, botar vocês numa certa direção dessa lógica do dom. Tá bom, meus irmãos? Então, o próprio útero feminino, as veias não são retas, mas são sanfonadas, exatamente para quando ele dilatar, não romper as veias. Nossa, que lindo, cara. Que coisa bonita, que coisa bela, vocês entendem? Então, a imagem que nós temos de humanidade, de masculinidade, não é aquela imagem estereotipada de um homem que é egoísta. Engraçado, aquela imagem estereotipada é exatamente um antetipo, usando palavra bonita, né, Deus irmãos? Não, é um antetipo, é um contra-exemplo do que nós queremos dizer aqui. Porque aquele cara que é machão, que é pegador, que é da putaria, ele, perdão a palavra, ele é um puta de um safado. Ele não é um homem de verdade, ele é uma criança, ele é um menino, você está entendendo? Por quê? Porque ele é egoísta. O centro da sua vida é si mesmo. Ele ainda não amadureceu ao ponto de ser capaz de se doar, de renunciar a si mesmo para se doar. Vocês entendem? Então, por exemplo, um cara que é pegador, ele está preocupado com o bem daquelas mulheres. Ele está, por exemplo, capaz de doar a sua vida por elas? Não. Ele é um egoísta, perdão a palavra, um fanfarrão, um brincalhão, uma criança que não amadureceu. Vocês entendem? É interessante, porque dentro dessa lógica nós podemos ler isso até mesmo na Bíblia. Se a gente notar bem, os homens na Bíblia, quando recebem o chamado de Deus, normalmente recebem com uma missão. Ou seja, esse movimento muito extrínseco, né? De saída, de dom de si. Davi, Deus chama, dá uma missão. Abraão, Deus chama, dá uma missão. Moisés, Deus chama, dá uma missão. O próprio Cristo. A gente lê lá em Hebreus 10, né? Não quiseste nem oblação nem sacrifício, mas me deste um corpo e eu digo, vez que venho, fazer com prazer vossa vontade, Senhor. A vocação fundamental de Jesus é realizar a vontade do Pai, que culmina no ato da cruz. É realizando a vontade do Pai que gera todas as incongruências com os judeus, fariseus, etc. E leva Jesus aí até a sua morte de cruz, meus irmãos. Vejam, as mulheres, por outro lado, têm aquela grande capacidade de acolher e de frutificar. Entre aspas, como que no silêncio conseguem grandes vitórias. Ruth, Raquel, a própria Virgem Maria, que ali tem uma espera não passiva, mas uma espera ativa, que encanta o coração de Deus e que traz a salvação para a humanidade. Meus irmãos, é nesse contexto, por exemplo, que é preciso ler Efésios capítulo 5, que as feministas ficam indignadas, porque dizem lá, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Essa submissão, mais claro, essa submissão é antes de tudo, né? Alguns versículos acima, sede submissos ao Senhor Jesus. Ambos devem ser submissos a Deus. Mas eu gosto sempre de falar, se. E essa passagem ela é controversa, né? Mas ela é interessante porque, por exemplo, ela dá 8 indicações para os homens e somente uma indicação para a mulher. Então é uma passagem muito mais exigente para o homem. E lá fala, marido, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja, meus irmãos? Dando a sua vida por ela, morrendo por ela. É esse paradigma do nosso amor. A maneira com a qual nós devemos amar profundamente. Então, vejam. Uma mulher, com certeza, sentiria muito à vontade de ser submissa ao homem que é capaz de dar a sua vida por ela. Entende? Submeter nesse sentido de ser presença silenciosa, de ser acolhida, de ser silenciosa. Quantas vezes, por exemplo, a sabedoria de uma mulher, ela consegue converter o coração do marido, ela consegue, por exemplo, evitar dificuldades em casa, ela consegue dialogar, né? Então, tudo isso é muito belo, meus irmãos, tudo isso é muito belo. Se nós olharmos, então,
voltando a essa lógica do dom, e aí a gente já vai caminhando para o final, né? Nós podemos ver que o grande tipos, né? A gente fala aqui estereótipo, arquétipo e o grande tipos, o grande modelo, essa palavra grega tipos quer dizer forma ou modelo de masculinidade que nós precisamos olhar antes mesmo da criação, ou seja, voltarmos o nosso olhar para a Trindade. Quero dizer, tipos de uma maneira analógica. Claro que Deus não é homem, não é masculino, porque Deus é espírito, ele não é homem nem mulher, ele é eterno, ele é o próprio Deus. Mas ele é a imagem típica, tipos, uma tipologia, uma linguagem tipológica que eu quero falar aqui, que ao mesmo tempo é um recurso de analogia linguística, né? E a analogia, diferente da comparação, a analogia ela sempre elenca uma aproximação enquanto revela um afastamento. É diferente da comparação, que ela é uma aproximação sem mais, né? Então eu não estou comparando Deus com o homem, nem o homem com Deus. Eu estou analogicamente, claro, entendendo a diferença do que é Deus e do que é o homem. A partir dessa grande diferença eu quero fazer uma pequena aproximação. É por isso que eu quero dizer que a grande imagem que nós podemos ter para o homem é o próprio Deus Pai. O grande tipos é o Pai. Porque toda essa lógica do dom inserida dentro do corpo do homem, da sua maneira de ser, de agir e de pensar, ele tem uma finalidade para a paternidade. Uma finalidade que eu quero dizer, esse termo ele é muito instrumental, né? Hoje entendido. Mas originalmente a finalidade é como que uma tendência natural. Um homem maduro, ele tem uma tendência natural a criar traços paternos, de responsabilidade, de direção. E aqui, claro, a paternidade não deve ser entendida em termos meramente humanos, ou talvez até psicológicos. Quantas pessoas que têm uma imagem negativa do próprio pai? Você não pode querer transportar essa imagem que você tem de paternidade para uma imagem universal de Deus. Mas tem que fazer o contrário, olhando para Deus, qual é a imagem de paternidade? Um pai que cuida, um pai que é presente, um pai que zela, ao mesmo tempo um pai que é firme, um pai. Essas são as virtudes paternas que nós precisamos cuidar, olhando para o próprio pai. A paternidade, assim, é a vocação fundamental de todo homem, assim como a maternidade é a vocação fundamental de toda mulher. Então, estou em dúvida vocacional. Saiba, antes de tudo, que ser pai é sua vocação. Se você é homem, é ser pai. Como a paternidade vai se manifestar, ela pode ser diferente. Você pode ser um pai biológico, que exerce também uma paternidade espiritual na educação dos seus filhos, ou você pode ser um pai espiritual, um pai das almas, um padre, ou um celibatário que é chamado também a gerar vida. E é claro, um pai e uma mãe espiritual não geram vidas na carne. Mentira! Claro, não geram vidas no seu biológico, mas geram vidas na carne. Imaginemos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, São Bosco, quantos jovens não morreram, ou seja, tiveram a vida por causa deles. Então não é somente uma visão espiritualista da coisa, é uma visão muito concreta, uma visão muito encarnada, entende, meus irmãos? E aqui, claro, a gente poderia passar horas e horas falando, partilhando sobre isso, né? Mas a gente tem que encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria que vocês olhassem exatamente para isso, sabe? Vejam, o grande anseio do coração do homem é a sua vontade de se doar. E ser pai é concretizar a sua vida, restringir a sua própria liberdade para se doar pelos outros. Vejam, a realização de uma vocação matrimonial, celibatária, é sempre uma realização de uma maternidade, de uma paternidade concreta, sabe? Então, essa coisa que muita gente fala, não, muitos padres são frustrados porque não podem ter relação sexual. Nossa, é uma visão tão reducionista do homem, sabe? Ou muitas freiras, oh meu Deus, ela não foi amada, né? É uma visão ainda, perdão dizer, muito reducionista do que é ser homem, do que é ser mulher. Claro, sempre vão existir esses reducionismos, sempre vão existir essas visões parciais sobre o que é ser homem e ser mulher. Dentro até mesmo da própria vida religiosa pode existir isso.
Mas se a gente faz uma leitura mais profunda, se aquela pessoa não está realizada, não é tanto por um problema estrutural, mas é a capacidade de doação de si. Eu vejo isso também pela minha própria vida, sabe, meus irmãos? A realização da minha vocação, claro, não sou padre ainda, sou seminarista, mas já fui missionário numa comunidade de vida da Obra Lumen. A realização da minha vocação, quanto mais eu me dou, quanto mais eu não dou espaço para os meus egoísmos, para as minhas infantilidades, para as minhas autocentralizações em mim mesmo, para minhas visões reducionistas dos outros, quando eu quero somente utilizá-los, não somente no âmbito sexual, mas quando eu quero, por exemplo, utilizá-los para poder alcançar determinadas coisas. Isso é uma proposta de prazer imediato, mas que parece não saciar o meu coração. Pelo contrário, quando eu me dou, quando eu me entrego, quando eu consigo realmente fazer aquilo para o qual fui criado para ser, amar, me doar, fazer de mim mesmo uma doação, no final do dia você chega acabado, mas você sabe que você é feliz. Você sabe que você é feliz por quê? Você realizou aquilo para o qual você foi criado para ser. É um sentimento de saciedade, de plenitude que ninguém pode te roubar. Meus irmãos, lembro por fim as palavras de Jason Evert, quando ele disse que olhava para João Paulo II, já no seu leito de morte, e via ali um homem de verdade. Essa é a grande imagem de masculinidade, meus irmãos. E nós precisamos ter diante de nós um homem que foi capaz de fazer da sua vida um dom pelos outros, que destruiu o muro que dividia a Europa Oriental e Ocidental, o muro tradicional, o muro de Berlim. Foi um grande pregador da família, lutar pelos direitos bioéticos, que fez da sua vida um dom, um grande missionário, visitou diversos países, todos os continentes, que lutou pelos mais pobres, que foi um grande intelectual, que, fez da sua vida um dom, foi capaz de se doar até o último instante. Até mesmo com Alzheimer, não se negou a cumprir a missão para o qual Deus lhe deu. São João Paulo II, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, pessoal.